Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Salomão Farias Bernardino, sou formado em Teologia pela Faculdade de Boas Novas. Também sou estudante do 6º período de Ciências da Religião pela mesma faculdade. É minha primeira vez aqui no canal do meu amigo Ives, um canal muito relevante que tem por principais objetivos propagar a cultura através de indicações de bons livros. Hoje nós vamos falar da extraordinária obra do norte-americano Ray Bradbury, intitulada de Fahrenheit 451. Essa obra é um romance distópico. A palavra distopia é antônimo de utopia. Grosso modo, utopia significa um estado ideal perfeito. Distopia significa um estado ideal imperfeito. E é isso que vocês verão neste livro. A distopia tem como principal característica o caos total em todos os segmentos da sociedade. O livro é muito interessante, o título, porque ele é bem autoexplicativo. Fahrenheit é a escala de medir de temperatura e 451 é o grau que um fogo precisa estar aquecido para queimar uma folha de papel. E é isso que vocês verão nesta obra. É queimas de papel, mais especificamente de queimas de livros. Se eu perguntasse para vocês assim, qual é uma das principais funções dos bombeiros? Logo vocês me diriam, é apagar fogo. Pois bem, nessa obra, a principal função dos bombeiros é atear fogo. Mas não atear fogo em qualquer coisa, é atear fogo nos livros. Porque neste mundo distópico de Ray Bradbury, é proibido, é ilegal ter livros em casa, muito menos ter biblioteca. O cidadão que vivia nessa distopia, uma vez detectado que possuía livros ou bibliotecas em casa, um alarme disparava e então a polícia chegava na sua casa, prendia o cidadão e era submetido a julgamento e logo após os bombeiros chegavam para queimar o livro. E assim, nesse mundo distópico, a sociedade vivia. Essa drama, ela tem um drama diferente quando um dos principais personagens desse romance distópico, que é o Guy Montag, que também é um dos bombeiros, ele conhece uma moça chamada Clarice. E essa moça é uma moça que contempla a natureza, a moça que faz perguntas profundas e existenciais sobre questões relevantes. E essas perguntas, ela faz também a Guy Montag, que não tinha a sua consciência crítica, não exercia a sua consciência crítica. E ela faz várias perguntas, como perguntou dele se ele era feliz, perguntava dele se ele sabia a origem ou a história da sua profissão e o porquê de queimar livros. E essas perguntas deixou chocado, na verdade deixou perturbado e curioso, ao ponto de ele começar a fazer perguntas também ao seu chefe, o Beatley. E aí ele fez várias perguntas e o seu chefe, o Beatley, o chefe dos bombeiros, teve alguns diálogos com ele, mas não conseguiu responder os anseios do Guy Montag. E aí Guy Montag ficou com essas indagações e com essas curiosidades. Essas questões de Guy Montag se tornou mais aguda quando eles foram a uma ocorrência e ao chegar lá para queimar os livros, quando eles foram queimar os livros, uma senhora que a polícia não achou, estava escondida e apareceu. E no momento que eles estavam queimando o livro, essa senhora preferiu se queimar junto com os livros. E essa cena chocou o Guy Montag. Ele voltou para casa completamente pasmado, catatônico, abismado e ele ficou se perguntando o que há de tão especial, o que há de tão poderoso, o que há de tão importante nos livros a ponto de alguém dar sua própria vida, a ponto de alguém morrer junto com seus livros. E aí Guy Montag, nas outras ocorrências que ele teve no decorrer do romance, ele conseguiu esconder, ele conseguiu pegar algumas obras, roubar algumas obras, inclusive um exemplar da Bíblia Sagrada, e ele conseguiu aí esconder para lê-los. Só que ao lê-los ele não entendia e não compreendia. Então ele pediu que um dos professores ajudasse ele, um professor chamado Faber, que também era dado como criminoso, como marginal fora da lei, porque ele também era um estudioso, e que ajuda Guy Montag a essas questões. Chega no momento em que o capitão Beatley descobre que Guy Montag ele está infringindo a lei. Logo, o capitão Beatley submete Guy Montag ao julgamento e dá a ele como um criminoso e foragido. E aí o professor Faber ajuda Guy Montag a fugir para uma colônia. E ao chegar nessa colônia, Guy Montag fica muito
muito maravilhado, porque nessa colônia as pessoas eram chamadas de guardiães dos livros. Elas liam todo o livro, decoravam o livro de capa a capa e depois queimavam os livros, porque era proibido ter livros. Muito interessante, pessoal, porque esses guardiões dos livros, os nomes deles eram os nomes dos autores dos livros que eles decoravam. Então, por exemplo, você tinha Sócrates, Platão, Aristóteles, você tinha o Albert Einstein, você tinha Friedrich Nietzsche e assim sucessivamente. E Guy Montag fica muito abismado com isso, maravilhado, ele também quer ser um guardião dos livros. Aí ele não sabe se ele quer ser o Eclesiastes, ele não sabe se ele quer ser o Apocalipse. E há um momento no romance muito interessante em que ele chega com um dos guardiões dos livros e pergunta assim: qual é o seu nome? E aí esse guardião do livro diz: o meu nome é Mateus, Marcos, Lucas, João. E aí ele fica muito curioso e disse: e pode ter mais de um nome? E o guardião responde para ele: sim, porque quanto mais eu sei, mais eu sou. Isso é muito interessante, essa parte. E aí, pessoal, Ray Bradbury termina a sua ficção de forma extraordinária. De forma assim fascinante, principalmente para você que é cristão. Ele termina com trechos bíblicos, né? Diferente de George Orwell, que termina de forma pessimista, o Ray Bradbury termina de forma otimista. E isso é espetacular. Esse livro é um livro que vai mexer com a tua existência, vai mexer com teus questionamentos, vai mexer com a tua consciência crítica. E quando você lê este livro, ele vai fazer você fazer profundas reflexões na vida. Profundas reflexões, ele vai mexer com a tua alma, com o teu espírito, com a tua existência, inclusive com a tua vida em sociedade. Ele fala de política, fala de religião, fala de ética, ele fala de criação, ele fala de educação e uma série de outras questões. Muito interessante, pessoal, porque esse livro, nesse mundo distópico, os livros eram considerados como lixos, os livros eram considerados como torres de Babel, os livros eram considerados como traidores, os livros eles eram completamente ridicularizados, né? E uma questão muito interessante que você vai encontrar aqui, e quando chegar nessa parte você vai fazer profundas reflexões, é o porquê que a sociedade distópica de Ray Bradbury, ela deixou de ler e de estudar. As razões são várias, mas as principais são o aumento da tecnologia, a dominação das massas e, sobretudo, a pressão da minoria. E isso é muito interessante nós observarmos. Por quê? Porque no momento que a tecnologia aumentou, as pessoas deixaram de ler livros. Ray Bradbury diz que as pessoas passavam o dia inteiro interagindo nos telões e nos programas. Eu não sei se vocês vão perceber algo muito interessante no livro, porque quando vocês chegarem nessa parte, vocês vão perceber que hoje em dia as pessoas passam o dia inteiro nas redes sociais, assistindo televisão. E existe um programa que eu não vou citar aqui, mas as pessoas não só assistem, mas elas interagem com este programa. Elas, por exemplo, elas eliminam as pessoas da casa, né? Então esse foi um dos fatores. O outro foi a dominação das massas pelas autoridades. E o terceiro fator mais importante foi a pressão das minorias. Gente, essa parte é muito interessante, eu quero que vocês observam por quê. Porque no mundo de Ray Bradbury, antes que chegasse a este ponto, as pessoas eram muito sábias, inteligentes, a ciência cresceu, a filosofia, o saber acumulado historicamente cresceu, então existia muito conhecimento. Então, só que a minoria que não lia, que não estudava, que não ia para as universidades, que não liam, elas se sentiam inferiores e se sentiam humilhadas com isso. O que elas fizeram? Elas pressionaram a sociedade para que acabasse com a leitura dos livros, com o saber, com o conhecimento, para que elas não fossem mais inferiorizadas e que não fossem mais humilhadas. E aí elas pressionaram a massa para que acabasse, para que isso pudesse ficar no mesmo patamar. E isso, gente, é muito interessante, muito interessante. E quando você chegar nessa parte, você vai fazer profundas reflexões, é muito interessante. E aí, pessoal, Ray Bradbury, esse autor, ele é tão bom que ele é o terceiro melhor autor que eu já li na minha vida. O primeiro é a Bíblia, o segundo é o Menino que Conheceu Jesus, que eu trarei para vocês noutra ocasião. E esse é a terceira obra melhor que eu já li na minha vida. Então, pessoal, compre o livro, adquire o livro, leia o livro, emocione-se, façam profundas reflexões, porque esse livro aqui é sensacional. Vocês vão se surpreender com o livro. E uma das coisas chocantes também desse livro, dessa distopia, é que o slogan dos bombeiros era: reduza os livros às cinzas e depois queime as cinzas. Isso é chocante.
O que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer aniquilação total da sabedoria, aniquilação total do saber, aniquilação total da ciência, a aniquilação total do conhecimento historicamente acumulado. E quando isso acontece, quando isso é aniquilado, a sabedoria, o conhecimento, o intelecto, a inteligência humana também ela vai para o lixo. E aí você tem, por exemplo, num país que as pessoas não leem, você vê uma decadência assim tremenda, uma decadência tremenda na área da educação, na área da ciência, da filosofia, da teologia, da ciência, da religião ou qualquer outra área do saber. Então, Ray Bradbury faz aqui uma reflexão completamente profunda que vai despertar tua consciência crítica. Para concluir, eu quero citar aqui uma frase do grande poeta alemão Heine, que ele diz: quando se queima livros, acaba por se queimar pessoas. Então, pessoal, muito obrigado, que Deus abençoe.